Olá a todos! Nesse vídeo vamos falar sobre a diferença entre ser professor e estar professor. Me chamo Galafre Filho e seja bem-vindo ao canal Estatística Interativa. Bom pessoal, começa esse assunto falando que ao longo desses quase 9 anos de docência, eu percebi diferenças entre ser professor e estar professor. Só que eu não conhecia esse termo ainda. Como é que eu conheci? Eu conheci quando, 3 anos atrás, mais ou menos 3 anos atrás, eu assisti uma palestra e o palestrante ele usou justamente esse termo, ser e estar professor. Quando ele falou isso, abriu minha mente, pois existe aquele professor que tu vê nitidamente que ele ama a profissão, ele ama o que faz, ele ama estar em sala de aula, ele ama participar dos eventos em que envolve a profissão professor, porque professor não é apenas estar em sala de aula e pronto. O professor é aquele que ensina de várias formas diferentes, de vários métodos diferentes, certo? Esse professor que está professor, ele simplesmente caiu de paraquedas na profissão. É aquele professor que, não importa o motivo, hoje ele é professor. Esse professor, ele viu na docência a oportunidade de ganhar um dinheiro a mais, ou até mesmo ele estava sem emprego e conseguiu um emprego na docência, certo? Mas vamos falar um pouco sobre a diferença dos dois tipos. O professor que é professor, o ser professor, é aquele professor que ele tem um sentimento a mais com o aluno. Ele não vê o estudante apenas como um número, ele vê o estudante como um ser humano. É aquele professor que ele verifica se o aluno realmente está entendendo o assunto e ele quer que o aluno entenda o assunto. Ele faz questão que aquele aluno ele saia da aula dele aprendendo o assunto. Agora, o professor que está professor, já ao contrário, ele não se preocupa com isso. Ele simplesmente, o que importa é dar o assunto, deu o assunto, se tu entendeu ou não, o problema é teu. Você enquanto aluno, certo? O professor que é professor, ele vê no aluno um potencial enorme. Aquele cara que vai ser um grande profissional no futuro. Quando ele percebe isso no aluno, ele incentiva cada vez mais aquele aluno a se apaixonar mais ainda por aquela profissão. Diferente do professor que está professor, tanto faz se o aluno tem potencial ou não. Na verdade, acontece até o contrário. Se aquele aluno tem potencial, ele tenta minar, cortar as pernas, né, modo de falar, cortar as pernas, as asinhas do aluno para que ele cresça. Já o professor que é professor, não. Ele quer que o aluno evolua cada vez mais. Eu tive a oportunidade de ser professor, posso dizer o seguinte, fui professor em universidade pública, né, como professor substituto, professor em escola particular, professor na modalidade à distância, EAD, certo? Professor de curso técnico. Então eu posso assim verificar que em todas essas áreas existe o professor que é professor e o professor que está professor, certo? Eu trabalhei tanto no modo presencial e no modo à distância. A gente percebe nitidamente. A minha opinião é a seguinte: existe sim diferença entre ser e estar professor. Essa é a minha opinião. Se você tem a opinião de que isso não exista, tudo bem, você pode deixar nos comentários para a gente poder trocar essa figurinha, certo? Então, eu não estou falando que só porque ele ama o que faz, ele vai trabalhar de graça. Não estou falando isso. Todo professor, como qualquer ser humano, precisa do dinheiro, né, para poder se sobreviver, certo? Infelizmente é assim. Mas ele ama fazer aquilo. E o professor que está professor, ele simplesmente quer o dinheiro. Ele só quer o dinheiro no final do mês e pronto. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, pois assim você ajuda esse canal a se manter firme e forte, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.